repositório e nem trazer, de alguma forma, um plano completo, né, para a realização de um projeto de implantação de um repositório, tá? Mas sim trazer aí algumas informações para que facilite, né, seja um direcionamento, um encaminhamento de forma prática, né, para auxiliar nas ações, né, no processo de implantação de um repositório. Vou começar aqui falando um pouquinho de mim. Para quem não me conhece, eu sou o Thiago Ferreira, né? Eu hoje sou coordenador do grupo brasileiro de usuários de DSpace, né, pela LYRASIS. A gente tem já contato com a LYRASIS e com o DSpace já desde 2005, né? Então, isso hoje me colocou nessa posição hoje. Então, ó, além de trabalhar já com DSpace, de ter uma empresa que faz implementação e trabalho com DSpace e outras ferramentas de acervos e biblioteca, né? Eu também atuo nessa disseminação do conhecimento, né, e aumento da visibilidade dos repositórios brasileiros aí para o mundo, né? Tenho também sou bolsista, né, pesquisador lá da Fundação Oswaldo Cruz, então trabalho também no repositório institucional deles, o ARCA. Sou graduado em computação, então o meu conhecimento de biblioteconomia ele é de curioso, né, e de experiência. Então vocês fiquem à vontade aí para poder criticar ou para poder intervir e me corrigir se estiver falando alguma besteira, né? Eu atualmente sou CIO da NEC, né, atuo como especialista, já como eu falei, desde 2005, e já participei de diversos projetos de instalação, implementação, customização, desenvolvimento e integrações também de várias ferramentas open source, né? A gente está aí DSpace, WordPress, OJS, mas além disso a gente tem trabalhado também com Koha, ferramentas de autoridade como Tematrix, o Omeka, o WooFind, enfim, todas essas ferramentas open source que permeiam aí esse mundo de bibliotecas e acervos digitais. Tá? Aqui tem os meus contatos, mas depois eu também estão no final e essa apresentação vai ser disponibilizada aí para vocês também, tá bom? Bom, e aí passando um pouco para a nossa agenda, né, a gente vai passar aí por 4 grandes áreas, né? A primeira área vai ser a orientação, onde a gente vai passar aí algumas informações conceituais só para poder deixar todo mundo na mesma página, né? E aí entramos efetivamente nas 3 etapas, que são as etapas sugeridas ou indicadas, né, em diversos documentos para fazer a implantação de um repositório, que são planejamento, implantação e a operação. Tá? E aí, passando um pouco desses conceitos aí, a gente entra em repositórios digitais, né? Os repositórios digitais eles são basicamente divididos em duas subdivisões, né? Os repositórios temáticos, que estão relacionados aí a uma produção de uma área de conhecimento em particular, ou algum tema específico, seja algum evento, seja alguma tipologia documental também, né? Pode ser visto também como um repositório temático. E os repositórios institucionais, que são o nosso grande foco aqui, né? Que possuem um escopo mais amplo, ele passa por vários temas também dentro da instituição, mas basicamente trata da produção intelectual, né, de toda uma instituição, né? Eu trouxe uma frasezinha aí. Um repositório institucional pode ser visto como um conjunto de serviços que uma instituição oferece aos membros de sua comunidade para o gerenciamento e disseminação de materiais digitais criados pela instituição e seus membros. Bom, aí passando um pouquinho para por que a gente cria um repositório institucional, né? Quais são as grandes motivações para a gente poder pensar em implantar um repositório institucional, né? O primeiro item é a visibilidade, né? Trazer à tona, trazer à internet, ainda mais nessa situação que a gente está vivendo hoje, que estão todos em casa, as pessoas não conseguem mais visitar os locais, né, por conta de aglomeração. Então, a visibilidade de toda a produção intelectual, técnico-científica de uma instituição, ela precisa ter um local onde as pessoas possam verificar, pesquisar, né, e entender qual é o valor, né, que aquela instituição tem para a sociedade, né?
Então, já passando aí para o segundo item, né, que é a comunicação e disseminação. Então, é informar para a sociedade, né, de uma forma geral, né, o que aquela instituição faz, o que ela produz, quais são os principais assuntos que ela trata, as principais pesquisas, né, e a disseminação do conhecimento, como a Giane falou, a professora Célia também, né, de uma ciência aberta, né, de fazer transferência de conhecimento, disponibilizar aí para o mundo que é uma questão. A outra é o papel estratégico da biblioteca na instituição, né? Então, tentar mudar um pouco da visão, né, que a instituição tem da biblioteca, né, que ela não fique mais naquela visão só de um local onde se tem uma série de livros, onde as pessoas vão somente para estudar ou para consultar algum conteúdo, né? Mas sim ela tem um papel estratégico na visibilidade da instituição como um todo, né? Então, isso é um motivo super bacana para a gente trabalhar na implantação de um RI. Né? De também ter um outro item, para ter um local de publicação e armazenamento. Né? Muitas das vezes você tem uma série de coisas que está sendo produzida dentro da instituição e fica em ilhas, né? Esse material acaba ficando um pouco em ilhas, fica nos departamentos, fica nas secretarias, né? Ficam em prédios específicos, né? E o repositório institucional também pode servir como local de publicação e armazenamento desse conteúdo que é produzido na instituição, né? Obviamente, dependendo da política, né, e do direcionamento de cada uma das instituições, a gente tem esse armazenamento a longo prazo e uma preservação. Então, que a gente ficava, às vezes, no nosso computador, guardava, tinha que fazer cópia, mandava por e-mail, tal, a gente pode ter na instituição ou no repositório institucional um local que vai garantir aí esse armazenamento a longo prazo e a preservação para que o seu trabalho ou o trabalho de toda a instituição esteja acessível, né, por um longo período de tempo. Pode servir também como um indicador de qualidade acadêmica. Então, uma vez que você garante que todo o conteúdo, toda a produção intelectual da instituição está sendo colocado num repositório institucional, ali pode ser a fonte de informação para gerar indicadores de qualidade acadêmica, né? Então, se tiver as citações, né, utilizar o repositório institucional como a referência para citações de artigos ou para informações que são disponibilizadas pela instituição, né, isso tudo pode ficar no RI e pode virar, sim, um indicador de qualidade acadêmica. Né? E também para avaliação de atividade de pesquisa, né, que é uma extensão aí desse indicador de qualidade, que vai permitir aí que você consiga ver quem é o departamento que, sei lá, o que mais produz, ou que está produzindo bastante, ou quem não está produzindo, e aí, de alguma forma, você criar mecanismos de incentivar determinadas áreas a produzir mais conteúdo, ou simplesmente para depositar mais conteúdo. O conteúdo é produzido, mas não é depositado. Né? Então, essas avaliações das atividades de pesquisa de uma instituição também podem ter a sua fonte de informação no repositório institucional. Tá? E aí, bom, passando por essa introdução, né, a gente entra aí nas fases de implantação, né, do processo de implantação de um repositório institucional. E a primeira fase aí é o planejamento, né? É a fase que a gente vai se alongar mais, é a que tem mais slides, né? E até eu coloquei uma frasezinha aqui que é de Einstein, falta só colocar a atribuição dela ali, né, que ele diz o seguinte: se eu tivesse 1 hora para resolver um problema e minha vida dependesse dessa solução, eu passaria 55 minutos definindo a pergunta certa a se fazer e, fazendo a pergunta certa, os 5 minutos para executar são suficientes para poder resolver aquela situação. Né? Então, fazendo uma analogia, né, ao planejamento, para que a gente pense no planejamento, né, como a fase realmente mais importante, né, porque uma vez que a gente tenha um planejamento muito bem definido, que a gente gaste um pouco, invista mais tempo
na parte do planejamento, a execução da implantação por si só, ela acaba sendo muito mais fácil, muito mais rápida e muito mais efetiva. Então, o primeiro item do planejamento é o local de instalação. Então, essa é uma pergunta assim, muito importante e hoje em dia a gente tem para quem tem um trabalho de sistemas de informação mais longo, hoje a gente tem essa possibilidade de colocar os serviços na nuvem. Então, independendo da instituição ou da política da instituição, se ela vai comprar servidores para poder fazer instalações locais, se ela vai disponibilizar espaços em nuvem para você poder publicar isso em nuvem. Então, a definição do local de instalação é muito importante por uma diversidade de fatores, além de infraestrutura, você tem toda a parte de custos e até da própria manutenção. Os servidores, quando você instala eles localmente, eles têm uma vida útil. Então, de 5 em 5 anos ou até menos, você tem que recuperar aquele equipamento, então reciclar ou comprar um novo. Então, esses custos de infraestrutura local ou até mesmo de infraestrutura na nuvem que você paga por assinatura, enfim, cada um tem as suas divergências, ou as suas características, e a definição do local de instalação é um ponto importante, é o primeiro ponto aí que a gente sinaliza no processo de planejamento da implantação do repositório. Tá? Bom, pessoal, também aproveito para dizer o seguinte, cada um desses slides aqui, desses itens de planejamento, vocês fiquem à vontade também para poder compartilhar a experiência de vocês, aí, se alguém quiser falar, que passou por isso, como decidiu, como eu falei antes, essa troca, essa interação, essa troca de experiências também é bem importante para todos aqui. Tá bom? Então, se alguém quiser falar alguma coisa sobre o local de instalação, fazer alguma pergunta, pode abrir o microfone aí para falar ou escrever no chat aqui se quiser. Bom, então vamos seguir. O segundo é nome e identidade visual. Então, o nome do repositório, muitas instituições têm aqui repositório institucional da instituição, algumas instituições têm um nome específico, como o NUME, da Federal do Rio Grande do Sul, o ARCA, da Fiocruz, o Atena, se eu não me engano, que é da Universidade Federal de Pernambuco. Então, cada um pode ter um nome, ou simplesmente o repositório, nome de repositório institucional. E a identidade visual também é muito importante. Se vai seguir a mesma identidade visual da instituição, com as cores, com o modelo, ou se vai ter uma modelagem diferente, um design diferente. Isso tudo também é muito importante que isso seja definido antes de fazer a implantação do repositório, porque isso facilita muito quando a gente vai fazer a implementação e também tem um impacto grande, depois que você fez uma instalação e você mudar a identidade, sempre causa um impacto aí nos usuários, nos consulentes, sejam internos aí da instituição. Deixa eu ver aqui, o Rubens colocou aqui, quais seriam os pré-requisitos ideais para ter um repositório? Servidor, espaço, sistema operacional, voltando aqui um pouquinho no slide anterior, o Rubens, assim, depende muito, eu não tenho pré-requisito ideal, assim, depende muito de qual é a quantidade de material que você já tem, a instituição já tem, ou vai começar a digitalizar, como é que vai ser a previsão, a previsibilidade de espaço em disco, a questão do servidor, ou sistema operacional. Aí depende da solução que você vai utilizar, se você vai utilizar um software open source, se você vai utilizar ou um software que não seja open source para poder criar o seu repositório, um proprietário. Então, isso tudo vai depender
bastante, além de você fazer a previsibilidade do material que você vai colocar no repositório, de também qual solução que você vai utilizar e como é que você quer fazer. Se você quer botar em cluster, se não quer botar em cluster, aí tem outras questões técnicas que tem bastante diferença aí na hora que a gente vai fazer a implantação, né? Ana Paula, a gravação vai ser disponibilizada, sim, vai ser disponibilizada no canal da Rede Norte do YouTube, tá bom? O Luiz Felipe colocou aqui, incluindo no planejamento um suporte para redes, para que seja feita uma avaliação. Pode ser isso, pode ser inclusive nessa primeira fase de incluir o local de, né, escolher o local de instalação, que você já tenha, passe essa demanda aí para o setor de TI, para que eles também te ajudem a decidir, ou ajudem a equipe da implantação do repositório a decidir qual é o melhor local, né? Doris, você abriu o microfone, você quer falar alguma coisa? Não, foi sem querer, desculpa. Ah, não tem problema. Tá bom. Entendi, Luiz Felipe. Então, assim, você que trabalha com TI, né, você sabe qual é a criticidade, né, e que, inclusive, a decisão, às vezes, de você ir para a nuvem ou para ir para uma instalação local, já depende bastante de vários aspectos, né? Espaço em disco, qual é o servidor, qual a quantidade de memória, que coisa que você vai colocar, né? Qual o serviço, né? Qual o sistema que você vai implantar, né? Então, isso é importante, sim. Isso aí, versão de PHP, banco de dados, todas essas coisas vão ser importantes aí para você poder fazer essa definição. Bom, aí passando um pouco para frente aqui, próximo slide, é a visibilidade, né? Então, quando você for trabalhar na implantação ou no planejamento da implantação de um repositório, é importante que você estabeleça qual é a visibilidade que você quer ter do seu repositório, né? Então, você vai fazer interoperabilidade, né? Vai disponibilizar o seu site para ser coletado, por exemplo, pela Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, a BDTD, né? Ele vai ter acesso aberto, né? Então, cada uma dessas coisas ela vai impactar, às vezes, na decisão da ferramenta, às vezes na decisão... também pode afetar o local de instalação, se a rede da instituição, por exemplo, não permite acesso externo. Então, se você tiver que disponibilizar um acesso externo, você tem que colocar numa DMZ, numa área específica, ou até mesmo numa área da nuvem, né? Se você vai querer que o material, né, a produção daquele repositório vai ser indexada pelo Google Acadêmico, né? Então, o Google Acadêmico tem as suas regras específicas de como implementar. Então, ele já tem algumas implementações, algumas integrações específicas com algumas ferramentas, né? E se você fizer um sistema específico, um site específico, ele talvez não seja coletado, né? Não venha a ser coletado pelo Google Acadêmico. Então, isso é importante estabelecer qual é o grau de visibilidade que a instituição quer ter, né, na sua produção, e também faz parte de definições importantes para a implantação. Ou se está dentro de uma rede, se existe também alguma forma de coleta, né, pelas redes. A Rede Norte tem um metabuscador que faz o harvesting nas suas instituições, né? Então, é importante estar adequado a isso também, para que você esteja visível no metabuscador da própria rede, né? Então, esse é um aspecto importante também a ser levado em conta. Tá? Matriz de patrocinadores e riscos, né? Isso é um ponto sensível, crítico, e que a gente tende a não fazer, né? Porque ele não é simples, né? Dentro da instituição, você tem as pessoas que colaboram, né? E estão sinérgicas, não? E proativas para que seja implantado
um repositório institucional, e você tem as pessoas que também são contra, né? Então, a definição dessa matriz de patrocinadores, né, de quem são as pessoas que têm que ser, talvez, convencidas para que você consiga um financiamento, para que você consiga dinheiro e apoio da universidade para poder, ou da instituição, né, para poder fazer. Isso é muito importante levantar, quem é que você quer que participe, né, onde você tem a maior produção, né, de material, né, de produção intelectual da instituição. Então, isso tudo é importante ser levantado para que você consiga trabalhar especificamente cada um desses grupos, para que a sua implantação ela não tenha problemas, né, que ela possa ser potencializada por quem é a favor, né, e que os riscos possam ser mitigados para quem é contra, né? Então, criar mecanismos de conscientização, de apresentação, né, de convencimento dessas áreas, isso é muito importante para que a implantação ela seja efetiva e que a operação também ela não seja atrapalhada, né, por algumas questões aí de riscos, né, das pessoas que jogam contra, vamos dizer assim, né? Bom, passamos aqui para a parte de custos, que tenho certeza que é muito importante e é extremamente sensível, né, para todo mundo. Dinheiro nunca foi fácil de conseguir, né, e está cada dia, né, mais difícil ainda, as coisas estão mais complicadas, é difícil você conseguir dinheiro para poder fazer, né, tudo que gostaria, né? Então, nessa parte de custos aí, a gente passa pela implantação, que envolve infraestrutura, que é o que a gente falou lá na frente, que é o local de instalação, o que você vai precisar, né, de software, o que você vai precisar de instalação e customização. Isso pode ser mão de obra interna, isso pode ter mão de obra, né, externa, contratação de serviço, né? Você pode ter, por exemplo, um processo de capacitação, inclusive para você fazer a capacitação da equipe de TI para poder fazer instalação e customização, né? Fazer políticas e procedimentos. Então, você tem que ter espaço de backup, você tem que ter rotina de backup, você tem que ter rotina de recuperação caso haja algum desastre, né? Banco de dados, como é que você vai fazer cópia de banco de dados, enfim, essas coisas todas. Tudo isso tem um custo, né, em termos da parte de implantação. E você também tem os custos contínuos, que além também do custo da própria infraestrutura, do local de instalação, você também tem o marketing interno, você vai ter que ter suporte e sustentação, né, que pode ser também interno ou externo, o controle de submissões, se você tiver papéis específicos dentro do repositório e em diferentes coleções, em diferentes comunidades que tenham controle de submissão e curadoria, né, atualização, né, e migração, trabalhando com software open source, a gente sabe que precisa fazer isso, né, então não dá para ficar 2, 3 anos sem fazer uma atualização, sem fazer uma migração, e isso são custos contínuos, inevitavelmente, instalando um software open source para poder fazer o seu repositório institucional, fatalmente você vai cair numa atualização ou numa migração, caso troque de ferramenta em algum momento. E alguns custos, o custo de longo prazo é o custo de preservação digital, né? Então, isso é um ponto importante também. Se o repositório vai ter a preservação digital tem um mundo debaixo dela também, né? Precisa, às vezes, de sistema, precisa ter modelos de armazenamento, né? Dessa parte de preservação digital, precisa saber como vai ser a política de preservação, se você vai utilizar migração, se você vai utilizar emulação, e como é que você vai garantir o acesso, né, por tempo indefinido de todos os recursos que você está colocando no seu repositório institucional. Deixa eu ver aqui. O Antônio Cláudio aqui, muito problemático a conservação dos repositórios. Antônio, você tem alguma experiência nessa, que tenha sido boa ou ruim, nessa parte de preservação digital, que você queira compartilhar com a gente?
Ah, tudo bem, sem problema. Se alguém quiser também, enfim, trocar aí alguma experiência, né? Falar um pouco da experiência, né? Ó, já falando aqui, ó, já perdemos um repositório importante, né? E muitas das vezes perde porque não foi programado, não foi pensado, né, em todas essas situações que exigem, né, que um repositório institucional exige, né, de fazer backup, de ter rotina, de ter gente que conheça, né, mão de obra qualificada para poder fazer. Então, em alguns casos, acaba tendo esse risco realmente, né? Enquanto está tudo funcionando, está ótimo. Na hora que dá o desastre, que a gente normalmente descobre que muitas das coisas não estão sendo feitas ou muitas das coisas não foram previstas, né? A Jane, lá da UF, também falou, por questão de segurança de informações, tivemos nosso RI invadido. Jane, se quiser falar aí um pouco, ou se você, ou se alguém também quiser falar sobre algum dos outros pontos que a gente falou aqui atrás, né, é importante a gente fazer essa troca de experiência, sim, especialmente para quem já tem algum repositório, né? Quem se habilita? Eu vou falar rapidinho, Tiago. Boa tarde a todos. Obrigado, Jane. Eu acho importante contar, né, as experiências de insucesso também. Então, na UF, quando nós começamos lá em 2012, 2013, nós usávamos uma máquina, não era máquina virtual, usávamos o servidor que o IBICT deu, e por uma questão de segurança, né, nós não tínhamos esse processo de segurança da informação todo, nós perdemos os registros, foi invadido, a nossa BDTD também, à época, nós mantínhamos os dois, foi invadido e nós perdemos tudo. Por sorte, o número de registros era bem pequeno. E isso foi, apesar, né, de ter perdido, invadido o sistema, isso foi interessante porque a Superintendência de Tecnologia da Informação, lá, a informática lá da UF, eles perceberam que era importante colocar o nosso RIUF na nuvem deles, né, eu esqueci qual é o nome que fala agora, mas colocar numa máscara de segurança. Então, hoje, o nosso repositório, por conta desse acontecido em 2013, ele tem, assim como as outras informações do banco de dados da UF estão seguros. Mas, a início, foi uma experiência traumática que acabou surtindo efeito para o futuro. Mas eu acho que ninguém precisa passar por isso quando aprende que essas são as coisas que nós temos que pensar também, né? Na segurança da informação. Então, só para passar para vocês o nosso caso de insucesso, que virou sucesso no... Muito obrigado, Jane. Obrigado aí pela experiência, né? Isso tem relação aí direto com essa questão da infraestrutura, né? De ter uma equipe capacitada e uma implementação que também cubra essas situações, né? Não deixe o banco de dados exposto, não deixe o servidor de aplicações exposto, né? A Biblioteca Nacional também teve, recentemente, não sei se vocês ouviram, mas tem umas 4 semanas, talvez, foi invadida por hackers, daquele tipo de ransomware, né, que é de resgate. Então, eles infectaram muitos arquivos, né, e é daqueles arquivos que ele põe uma extensão, você não consegue recuperar o arquivo, a não ser que você faça um pagamento em Bitcoin, né? Mas eles tinham toda uma política lá a gente trabalha lá com eles também, eles têm 7 acervos, além do próprio dos sistemas, né, da própria biblioteca, e a gente teve um só que foi afetado, mas que era um repositório temático, né, que todos os registros que estavam ali já estavam em outro lugar, então a gente acabou por conta disso não teve nenhuma infraestrutura que hoje sala cofre, backup, storage, tem uma série de coisas lá que permitem que, quando tem esse tipo de acontecimento, a gente acabe conseguindo fazer a preservação do conteúdo, né? Mais alguém quer compartilhar alguma experiência? Não? Nilzete. Você excluiu o RI, como é que foi isso, Nilzete?
Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Thiago? Foi Tudo engraçado, né? Mas foi verdade. É porque logo no início, como eu estava como administradora e não conseguia... Aliás, estava testando, verificando todas as informações. Aí, em determinado momento, eu entrei nos metadados e excluí aquele principal, os metadados principal, a planilha principal. Aí ficou fora do ar um tempão. E eu falando com o TI, gente, me ajuda, saiu do ar, não sei o quê. E eu não sabia o que era, né, até então, porque eu estava testando, mexendo. Aí, depois de muito custo, a nossa colega aqui da UFPA, né, que nos ajuda bastante, aí a gente foi lá com os TIs. Aí ele falou, é porque ela excluiu isso aqui. Aí Você foi uma excluiu os registros de metadados, ou seja, excluiu todos os metadados que tinham no RI inteiro, né? Só que como estava assim no início, a gente ainda estava em teste, não era o definitivo, graças a Deus, né? Se fosse hoje em dia, estava... Enfim, mas depois a gente conseguiu recuperar de novo. Que bom. Isso é um caso importante, né? Às vezes a gente não, quer dizer, não se planejou, não sabe qual é o software, né, o sistema que vai utilizar, não está capacitado no sistema e esses riscos existem, né? Acabam existindo. A gente vai clicar em alguma coisa lá e clica sem querer, né? Isso acontece em muitos casos, não só nas instituições e não só com repositórios institucionais, né? Mas isso é importante também que a gente saiba, né? Desde que a gente faça o planejamento, entenda efetivamente qual o sistema que a gente vai utilizar, que a gente também trabalhe nessa capacitação. Né? E de ter um repositório teste. Né? A gente vai chegar lá na parte de implantação, a gente tem que é a implantação de um projeto piloto, né? Onde a gente pode errar com mais tranquilidade. E aí, do planejamento, a gente precisa também realizar a definição de algumas políticas. Né? Então, tem muitas definições que têm que ser feitas antes da implementação de um repositório, né? Para que a gente consiga disseminar, informar as pessoas de como o repositório vai funcionar. Né? Então, um deles é a licença e o direito de autor. Como é que vai funcionar a parte de se vai ter termo de cessão, se vai ter termo de uso, como é que vão ser as licenças do material que vai ser colocado, se você vai ter autodepósito, como é que você vai registrar a parte do autodepósito, né, dos usuários da ferramenta, né, se vai ter depósito local, se o depósito vai ser todo feito pela área de bibliotecas, ou se vai ser delegado aos departamentos, né, se isso vai ter... quais são os tipos de objeto que você vai trabalhar, né? Qual é a tipologia dos objetos digitais ou somente dos recursos que você vai colocar ali, quais deles que você vai preservar e como você vai preservar, né? Como é que você vai definir esses usuários e grupos, né? Então, depende um pouco também de como é que você vai delegar essas responsabilidades, se vai delegar para cada departamento, para cada área, né? Então, isso tudo tem que estar muito bem definido, se eles vão ser publicados direto, se tem que passar por alguma avaliação, se tem que passar por alguma revisão ortográfica, né? Então, isso tudo tem... Os usuários e grupos estão ligados diretamente à questão do workflow, né? Então, tem algumas ferramentas que já têm passos de workflow, né? Então, você pode implementar isso e já definir isso dentro da política da instituição, quem é que vai ser responsável, qual o grupo que é responsável por determinada atividade, né? Definição dos metadados, né? Qual o esquema de metadados que se vai utilizar, né? Isso também tem relação lá atrás com a questão de visibilidade, com a questão de interoperabilidade. Então, tem muitas coisas que são estão intrínsecas com outros conceitos também, mas é importante fazer a definição dessas políticas de metadados, né, que as pessoas saibam quais são os metadados que elas têm que preencher para garantir uma visibilidade ou o findability, né, a encontrabilidade, vamos dizer assim, dos recursos que estão dentro da instituição, como é que você vai definir os assuntos, enfim, os campos que vão ser obrigatórios para que aquele registro dentro do repositório institucional seja achado e esteja em consonância com todos os outros materiais
do próprio repositório, né? E também a parte de identificador persistente. Vai ter identificador persistente, vai ter DOI para os artigos, vai ter um handle para o repositório como um todo, né? Então, essa é uma definição importante que é imprescindível, não, mas é muito válido que você já comece a instalação, já faça a implantação com com esses identificadores, né? Qual é a função do identificador persistente? Que você consiga achar, né, ele vai trazer para cada um dos registros do seu repositório um identificador único que você garante, né, a instituição vai garantir que ele será acessível através do identificador persistente e não do endereço do repositório, né? Então, você tem lá, vou dar um exemplo aqui, o repositório institucional da UFAM ou da UEA, né? Então, você tem lá o DNS, né, o endereço do repositório, e mais a identificação daquele item, né? E se, por algum motivo, né, o DNS mudar, ao invés de ser, sei lá, RI-UEA, vai passar a ser repositório institucional.ea, quebrou o link, né? Todo mundo qualquer pessoa que em algum momento no passado verificou algum item dentro desse repositório, fez alguma citação utilizando esse link, vai ser quebrado, né? Então, é muito importante que isso seja definido logo no início, antes de fazer a implantação, né? Para que não fique com essa coisa meio quebrada, fica um período aí com um link, outro período com outro link, né? É claro que antes tarde do que nunca. Se vai fazer no meio, pode fazer no meio também, mas quanto antes, né? E, se possível, antes da implantação do repositório, já definir se o repositório ou os recursos daquele repositório terão seus identificadores persistentes. E chegamos aqui na estrutura do repositório, né? Que, falando aí um pouco mais específico de ferramenta, né, no DSpace, como é que você define aí as comunidades e coleções, né? Então, tem uma diversidade de organizações que podem ser feitas dentro da estrutura do repositório, né? Então, aqui eu vou pedir para vocês aí, quem puder comentar um pouco como chegou, né, para quem já tem um repositório, para quem já trabalhou nessa parte dessa estrutura, como chegou na definição da sua estrutura, né? Então, ela pode ser por departamento, pode ser por centro de pesquisa, pode ser por programa, pode ser por coordenação, né? Como é que vocês hoje pensam em fazer, ou quem já fez, né, como é que vocês chegaram à decisão de fazer a estrutura que existe hoje? E a professora Célia, Liane também, se vocês quiserem falar aí do repositório de vocês, eu acho bem bacana que essa árvore de conhecimento, né, que é implementada aí nos repositórios, é fruto de muita discussão, né, e é importante que a gente tenha aí algumas experiências. Se vocês puderem compartilhar, eu agradeço. Eu vou contar a vocês como nós fizemos na UFAM, né? Então, na UFAM, na verdade, nós fizemos uma enquete com os usuários, né? Nós abrimos uma enquete para a comunidade científica e eles nos disseram, para a comunidade acadêmica, perdão, e eles nos disseram como é que eles gostariam que o repositório fosse organizado. E, para nossa surpresa, eles pediram que fosse organizado por área de pesquisa, né? E não por departamento, ou por curso, ou por nada. Então, o repositório da UFAM, ele foi organizado por área do conhecimento em função da demanda do usuário. Legal. Giane, você quer compartilhar também como é que foi a definição da estrutura do repositório da UEA? Posso sim. Bom, primeiro eu pensei numa arquitetura e que, ao longo do tempo, eu percebi que não estava funcionando. Que quando você pensa numa arquitetura que é a estrutura do repositório, você tem que ter uma visão macro. E eu, naquela época, com a experiência que eu tinha, não tive tanto. Então, eu tive que refazer algumas comunidades. Atualmente, o nosso repositório ele está dividido por centros, núcleos e escolas.
e dentro as coleções. Nós temos também a comunidade de teses e dissertações também dentro do nosso repositório, e que nós colocamos como programas de pós-graduação. E as coleções são as teses e dissertações. O que eu aprendi com isso é pensar, fazer um planejamento a longuíssimo prazo possível, pensando em todos os tipos de objetos e nas mudanças que podem ter. E é bem difícil você não tem nenhuma experiência, quando você não tem nenhuma experiência, e que você precisa botar a mão na massa para você fazer. Então, assim, e eu estou anotando aqui algumas coisas que você está falando, foram coisas que eu vivi e eu não tive esse norte, o que é legal que para as outras pessoas que estão começando agora vai ter. Tipo, foi muito erro para acertar, e você está dando umas dicas aqui muito legais, Thiago. Eu tô adorando, eu estou anotando, até porque nós da região norte, e eu enquanto técnica, eu sou muito procurada por outras instituições, e todas as vezes que eu começo a falar, eu começo nesse ponto-chave que é o planejamento, né? Planejar desde não só da infra, do armazenamento, mas também fazer o planejamento de quem vai ser os teus apoiadores dentro da universidade, enquanto universidade. Isso é muito importante, né? Eu tive a ajuda de pessoas que foram determinantes na época da implantação. O professor Carlos Genes, que eu acho que estava aí presente, foi uma das pessoas. Mas trazer pessoas estrategicamente dentro da tua organização, e aí eu saio um pouco da visão da universidade, eu passo para uma empresa, eu passo para uma companhia de dança, eu passo para trazer essas pessoas e colocar a importância que é, né? Ter um repositório dentro da empresa ou da universidade. E essa foi a minha experiência. Hoje em dia, eu consigo ter uma visão macro, me atende, a arquitetura me atende, e eu sempre penso que não é só o usuário da universidade que acessa o nosso repositório. Então, muito do que eu penso é para uma pessoa que nunca teve contato com a universidade, não tem essa ideia de como é a universidade, de como ela está dividida, qual é a estrutura organizacional da universidade. Então, eu coloco de uma forma mais simples possível. Eu acho que caiu. É isso. Muito obrigado, Giane. Eu sei que tem algumas pessoas aqui ainda que já tem repositório, né? Jane, a Edna também, lá da FUG, tem. Se vocês quiserem compartilhar aí a experiência de vocês também nessa construção. O Fabrício estava perguntando aqui, mencionaram um hospital, Santa Casa do Pará. Seria interessante manter essa linha de raciocínio de construir a estrutura do repositório por área de conhecimento? Fabrício, eu acho que é uma possibilidade, né? Tem algumas coisas que a gente tem que levar, na minha concepção, né? Levar em conta para poder... a organização também, às vezes física, se você vai distribuir a responsabilidade também com as pessoas, né? E aí talvez nesse caso, se você tiver departamentos específicos e que cada um seja de alguma forma independente de um e de outro, e que gerencie as suas próprias publicações, né, o seu próprio material, por área de conhecimento talvez você tenha alguma dificuldade, porque você vai ter uma área de conhecimento que pode ser compartilhada entre duas áreas ou dois departamentos que são independentes, e você pode ter aí algum conflito, alguma dificuldade na hora de autorizar ou criar workflows ou criar mecanismos de consistência da informação quando você estiver trabalhando com
com duas unidades diferentes, né? Vamos dizer assim. Vamos ver aqui, ó. A Ana Paula colocou aqui, a nossa estrutura ainda em teste divide-se em comunidades, campos, subcomunidades, cursos, e dentro de cada subcomunidade as coleções, que são os tipos de trabalho, que você vai trabalhar com a tipologia dos documentos, né? Pela fala da Giane, talvez seja necessário pensar em mais detalhamento, né? Ana Paula, talvez não na estrutura, tá? É importante a gente também pensar que às vezes, alguns detalhamentos ou algumas separações que a gente faz na área da estrutura, a gente possa trabalhar ela como metadado, tá? Porque senão você pode acabar tendo um detalhamento muito grande, uma estrutura, ela vai ficar muito inchada, né? E aí, uma das coisas que também a gente tem que pensar é na usabilidade, né? Então, quando alguém for fazer uma pesquisa ou uma navegação pela estrutura, né? Não vai fazer uma pesquisa tipo Google, mas queira navegar pela estrutura, isso pode ser muito complicado para o consulente se ele tiver uma estrutura muito inchada, né? Ele vai ficar fazendo barra de rolagem na tela um tempão e pode ficar um pouco cansativo, né? Acho que não, o Antônio Cláudio não. O FPA, criando o repositório do Círio de Nazaré e do repositório do Paulo Mandi ligado ao FPA. São dois repositórios temáticos, né, Antônio? Legal, bacana. A Suzana já tinha feito essa pergunta antes. Suzana, desculpa, eu acabei passando direto lá. É possível reestruturar as comunidades do RI? É possível. Dá trabalho, principalmente quando você tiver que fazer a transferência dos itens, né, de uma comunidade ou de uma coleção para outra. E, bom, vou até pedir uma ajuda aqui, pedir um depoimento da Jane lá da UF, porque eu sei que ela fez essa reestruturação lá e ela pode passar um pouquinho da experiência dela, de como é que foi essa reestruturação no sentido da movimentação e do que isso ajudou, ou enfim, como é que isso melhorou. Você pode falar um pouquinho sobre isso, Jane? Oi, Tiago, eu estava escrevendo no chat, mas estou mais rápida falando, sou muito lenta digitando. Na UF, quando nós começamos, eu comecei mais ou menos com a Giane, não fui eu que comecei, foi uma bibliotecária que já se aposentou, e à época, nós não fizemos pesquisa, diferente do que foi feito na UFAM, que seria maravilhoso se nós tivéssemos feito assim, mas nós começamos pela área do conhecimento, como a grande comunidade, e a subcomunidade eram os institutos. Só que isso acabou engessando porque nós colocamos tudo em caixas, mas as universidades, os departamentos e afins, eles não são engessados, né? E aí o que aconteceu? Nós temos um departamento, que é o de geografia, que ele não ele está tanto nas ciências exatas e da terra, quanto nas sociais aplicadas, eu acho que é isso, não lembro direito, gente, vocês me desculpem se eu errei as áreas, mas eles estavam em duas áreas do conhecimento. E foi problemático, porque, no fim das contas, nós tivemos que fazer a movimentação, e movimentar comunidade dá um trabalho enorme, porque você tem que primeiro pensar novamente qual seria a estrutura, né? Depois disso, você tem que retirar, o que nós tivemos que fazer foi retirar a área do conhecimento, porque nós vimos que ela não se adequava, porque nós não fizemos como... Eu fui dar uma olhada no repositório da UFAM, nós não fizemos como vocês, que já entraram, logo depois da comunidade, já tem os tipos de documento. Nós temos algumas subcomunidades para descrever a hierarquia. Se eu posso dar um conselho, não façam isso, tá? Não é o que o Tiago acabou de falar, não detalhem demais, porque para o usuário ele acaba se perdendo se ele for navegar pela hierarquia. Hoje, o que nós temos? Nós estamos por institutos, faculdades e escolas, e fica mais fácil navegar. Nós tiramos as áreas do conhecimento, nós vamos colocar como metadados, nós estamos ainda passando pelo processo de reestruturação, e está sendo uma reestruturação no repositório. E aí, eu sugiro a vocês, se não der para fazer uma pesquisa, como foi feito com o UFAM, de você trazer pares,
né, que não só o pessoal envolvido diretamente com o repositório, porque esse foi o nosso grande problema. Nós estávamos com a visão muito fechada, a visão só do pessoal da biblioteconomia, que foi só o pessoal da biblioteconomia da ciência da informação, e um olhar um pouco viciado, né, tendencioso. Então, se eu posso, desenhem diversas estruturas e vejam o que de fato funciona para vocês. Por exemplo, eu sei que o da UFRJ é exatamente, a estrutura deles é invertida à nossa. A comunidade são os tipos de documento, e as coleções são os institutos, os cursos de graduação e afins. Se vocês têm um repositório de teste, testem primeiro, porque dá um trabalho, nós ainda não terminamos, porque, como nós fizemos, ficou muito bagunçado, nós estamos fazendo comunidade por comunidade para não usar um OpenRefine que ia dar um problema maior para a gente. Então, nós fazemos hoje comunidade por comunidade, e aí as coleções também têm que ser mexidas. Então, para não dar, até coloquei no chat, né, para a gente fazer um livro dos insucessos, eu acho bacana, para que seja evitado esse caminho tortuoso e longo que o repositório da UF fez, e eu não me envergonho de ter passado por esse processo, porque hoje eu tomo decisões com maior segurança, mas se eu posso dar um conselho, desenhe primeiro todas as possibilidades. Se não for possível fazer uma pesquisa para o seu grupo, desenhem esgotem as possibilidades no papel e no teste. Tá? A gente ainda está em processo de terminar, a gente passa para vocês darem uma olhadinha. Excelente, Jane. Isso é muito importante, né, da gente desenhar e testar. Né? Poxa, fiz essa estrutura aqui, e verifica dentro da estrutura da instituição e das pessoas e dos departamentos e tal, como é que pode fluir, né? Pensar aí, botar no papel mesmo, né? E né, como você falou, é extremamente oneroso, e ainda com risco enorme de dar algum problema, de você não conseguir reclassificar alguma coisa, enfim, tem sempre esse risco, né? Então, quanto melhor você conseguir estruturar o seu repositório dentro da etapa de planejamento, mais tranquilo vai ser, né, a utilização, a efetividade e a redução de risco de você ter que fazer, né, uma reestruturação. É possível? É possível, mas toma um tempo danado. A Edna Karina botou aqui, na FURG, as comunidades são escolas, institutos, pró-reitorias. As subcomunidades são os cursos, e nas coleções foi colocada a tipologia de documento. Está bem similar aqui ao da Ana Paula, né? Que é o último item lá das coleções. Deixa eu falar aqui uma coisa para a Jane, claro. Né? Que eu tô da experiência da UFAM, assim, quando a gente ouviu o usuário, a expectativa foi exatamente a gente não montar com a visão do bibliotecário, né? Com a nossa visão, porque nós já estávamos montando um produto, né? Oferecendo um produto para a comunidade. No que pese a gente ter ouvido a comunidade ter se manifestado, e eu falo a comunidade discente e docente, né? Porque é a nossa comunidade acadêmica, no meio dos bibliotecários, isso ainda soa meio estranho para eles, né? E a UFAM hoje discute a reformulação dessa forma de organizar o seu repositório, tá? Agora, eu confesso a vocês que, para mim, o que é importante a gente saber é para aquele que vai utilizar o repositório, né? Como é que ele vai utilizar, como é que ele vai buscar, qual é a forma melhor dele fazer com que a coisa aconteça. Então, essa foi a preocupação que conduziu a UFAM naquela época, quando a gente fez essa enquete com eles, né? Eu digo a vocês que nós tivemos mais de 80% de quem respondeu à enquete se manifestou a favor da construção por área do conhecimento, que não é muito comum, é bem verdade, né? Excelente, Célia, muito obrigado. Deixa eu ver aqui, Rafael Martins. Aqui na Universidade Federal de Lavras, o RI é montado conforme a estrutura organizacional da universidade. Porém, em 2020, a UFLA passou por uma reestruturação organizacional, foram criadas novas faculdades, escolas e departamentos. Agora teremos que reorganizar toda a estrutura do RI. Bom, entendo que isso não deva acontecer com tanta frequência, né, Rafael? A estruturação da universidade, né, a criação de novas escolas, enfim. É um risco que tem que ser avaliado também
e pode ser avaliado nessa fase de planejamento, né? E se acontecer isso, e se a gente tiver uma mescla de duas unidades, enfim, todas essas coisas elas têm que ser exercitadas, né? E colocadas, né, estressadas aí, como a gente diz aqui em software, estressadas essas possibilidades ao limite que for possível, né, para que a estrutura do repositório seja melhor definida aí antes da implantação. Antônio, é isso que eu ia falar, que a Célia estava ali comentando, que isso tem relação com a experiência do usuário, né? O que o usuário espera ver, como ele espera navegar. Porque, às vezes, a organização que a gente tem, né, o que está na nossa cabeça está muito claro, mas não é essa organização que o usuário tem. E a gente tem muito hoje essa situação de que todo mundo quer a coisa também desestruturada, né? Eu quero uma pesquisa igual do Google. Então, pô, você precisa organizar, precisa ter toda uma forma que seja atraente para o usuário, né? Então tem a questão da usabilidade, a questão da experiência do usuário. Então isso tudo são conceitos relativamente novos aí que vão fazer parte do balaio aí da definição da estrutura do repositório, né? Também tem o meio do usuário celular, né? Opa, quem ia falar aí? Thaís? Thaís, você abriu o microfone aí, você quer falar alguma coisa? Não, acho que não. Fechou ali agora. Mas então, esse realmente é um ponto super importante, super crítico aí, e que tem várias, não tem forma certa, né? Isso vai variar de instituição para instituição. Bom, vamos um pouco mais à frente aqui. Aí a gente vem para o software, né? Dado a todas, sem problema, Thaís, dado todas as definições que foram feitas anteriormente, né, os exercícios que foram feitos anteriormente no planejamento, aí você já pode ter uma operação, quer dizer, essa é uma das linhas, né? Depois que você faz todo o seu planejamento, você chega com aquele planejamento, com parte do planejamento já pronto e vê, poxa, qual é a ferramenta que vai melhor se adequar a tudo que eu defini aqui anteriormente. Né? Então, a gente tem aí o DSpace, a gente tem Venue, a gente tem ePrints, Fedora, Digital Commons, o próprio Meca. Né? Então, são ferramentas que são apresentadas como ferramentas de acervos, né, que são possíveis para poder implementar um repositório institucional. Tá? A gente, em geral, acaba puxando a nossa sardinha para o DSpace, né, porque o DSpace, ele, além dele ter desses aí, talvez ele regula um pouco com ePrints em termos de lançamento, né? O DSpace já está aí no mercado já desde 2002, então ele já está numa maturidade bem legal, ele tem uma comunidade bem grande, né? É o software mais utilizado no mundo para repositório institucional, então todos os avanços, todas as pesquisas, todas as implementações que são feitas no DSpace em novas funcionalidades e novas versões, elas são bem adequadas para os repositórios institucionais, né? Além da gente ter todo um conhecimento já aqui no Brasil, né, de DSpace, o IBICT, né, sempre apoiou, né, a utilização do DSpace, disponibilizou num determinado período diversas máquinas com DSpace, tem uma turma lá que conhece bastante DSpace também. Então, essa é a solução de software aí que tem sido mais adotada, né, para as instituições, para a implantação de repositórios institucionais, mas é importante vocês saberem que não é a única, né, e que tem outras que possam também ser adequadas às funções, né, e às definições de políticas que foram definidas aí no planejamento. Então, aí um pouco de como esses softwares, né, como estão hoje esses softwares no mundo. O DSpace hoje ocupa uma fatia de 40%, que é bastante coisa, né, se a gente tiver um cenário aí mundial. Então,
Isso fortalece muito a comunidade, fortalece muito a utilização do DSpace e, obviamente, o desenvolvimento e o crescimento e a maturidade, a continuidade da maturidade do próprio sistema. Antônio, você usa o WordPress e Joomla, né? Mas como repositório institucional ou como CMS mesmo? Então, depende do... não sei se você, de repente, já está usando o WordPress com o Tainacan como parte de repositório, mas o WordPress, por exemplo, ele não guarda os metadados em esquema de metadados, né, por exemplo, um Dublin Core, não tem um protocolo, não implementa um protocolo de interoperabilidade de OAI PMH, né, enfim, tem algumas questões aí que são importantes de serem avaliadas, né, como tem um dos itens lá no planejamento, que é a parte da visibilidade, que são importantes, né? Eu te entendo, né, que você deve ter utilizado o WordPress e o Joomla como uma alternativa ou como uma solução para a parte gráfica, né, porque o DSpace realmente ele tem uma das falhas do DSpace, né, talvez a maior delas, seja a capacidade de customização da interface gráfica, né? Então, acho que isso tenha sido a motivação para você ter utilizado aí o WordPress. A Marília fez uma pergunta, deixa eu ver ali. Para uma instituição multinível, como os institutos federais, que atende curso técnico, ensino médio, graduação e pós-graduação, qual seria a melhor forma de organizar? Marília, eu não conheço como é que é uma estrutura do Instituto Federal. Nas inscrições, tivemos bastante gente dos institutos federais. Não sei se tem aqui alguém no grupo que pode compartilhar alguma experiência de Instituto Federal. Temos alguém aqui? Temos sim, Thiago. Inclusive, estão se manifestando aqui, né? Quem é? Me ajuda aí, Célia. Estou procurando aqui. Pera lá. Eu só não sei se eles têm, né? Quem já se manifestou aqui, se gostaria de dar a sua experiência aqui, né? Do Instituto Federal. Mas é importante. É importante, né? Que é uma organização já, né? Com uma experiência diferente, com uma estrutura diferente também. É legal a gente compartilhar aí alguma experiência. Agora eu não estou mais localizando, tá vendo? Mas tudo bem, continua procurando aí que a gente, por favor, e aí quando tiver a gente já disponibiliza aí o microfone para falar. A Doris está colocando aqui que ela é lá do Pará, né, é nossa parceira aqui na Rede Norte, e ela está pensando como é que eles estão pretendendo organizar. Ela ainda está planejando, né? Na verdade, também nós temos aqui na região Norte o Instituto Federal de Rondônia e o de Roraima também estão trabalhando no planejamento dos seus repositórios, né? Ainda não tem eles estão nessa fase. Por isso que era tão importante a gente hoje conversar sobre esse assunto. Entendi. A Federal de Minas Gerais, a Regiane, também falou que está realizando estudo para implantação. Mas eu acho que Suzana, pode compartilhar com a gente aí. Quer dizer, na minha opinião, essa estruturação ela não tem certo ou errado. Mas a sua experiência, né, a experiência que que já estruturou, você pode até indicar como foi e quais são os benefícios, ou quais foram os benefícios e quais foram os contrapontos aí, se houve algum, né? Eu acho que... Bom, boa tarde, eu sou Suzana, eu sou do Instituto Federal do Amapá,
E eu entrei nesse projeto do repositório, gente, sem saber nada, nada mesmo. E eu e um colega analista lá da TI, ele conseguiu baixar, né, o DSpace, ele fez toda aquela parte da instalação, mas o resto a gente não sabia. E aí eu fui fazendo lá dentro, olhando no manual, né, que o IBICT disponibilizou, e também eu avancei um pouco com a ajuda da bibliotecária Nilzete, que inclusive está até aqui nessa palestra lá da UFRA, né? Então, a Nilzete, ela me ajudou bastante para avançar, né, com o repositório. E eu pulei muitas etapas, por exemplo, eu pulei a parte de planejamento, gente, e eu pulei essa parte, né? E já fui fazendo, fui mexendo, fazendo, não fiz nenhuma cópia de teste, já fui fazendo o teste dentro do próprio repositório, mas tudo isso, gente, foi por falta realmente de informação, de conhecimento da minha parte. Eu não busquei no início saber exatamente como fazer. Então, com a ajuda da Nilzete, eu consegui, né, fazer toda aquela parte de autorizações, né? Criei as comunidades, eu mesma criei as comunidades, só que assim, a gente tem aqui no IFAP uma comissão, eu fui fazendo e fui pedindo para eles analisarem junto comigo, né? Então, acabei criando a estrutura do repositório por campi, né? Então, está organizado por campi, e dentro dos campi, os cursos. E dentro dos cursos, as coleções, né? Que são as coleções que a gente colocou TCC, artigos de evento, enfim, a gente foi estruturando dessa forma. Só que eu já tinha percebido que eu achei que ficou assim muito extenso a estrutura das minhas comunidades, e isso está me incomodando um pouco. Só que a gente já começou a inserir material lá dentro, né? Já estamos nessa fase da inserção, e assim, quando a gente chegar num nível bom assim de material, aí a gente vai procurar o pessoal da Rede Norte para colocarmos indexarmos, né, o repositório em outras fontes. Então, essa parte da estrutura, eu estou muito incomodada ainda, porque, de fato, ficou muito extenso, e isso pode também agravar na situação da usabilidade, né? Quando o usuário for usar, ele mesmo pode se perder ali, e aí eu já estou pensando até em reestruturar essas comunidades. Agora eu não sei como fazer isso. Como é que eu vou fazer, sendo que já existem documentos lá dentro, né? E, inclusive, porque eu fui mexendo nas coisas, eu fui me envolvendo sem seguir as etapas, né, de planejamento, a gente acabou criando a política antes de criar o repositório. Não sei se vocês estão entendendo. A gente criamos, né, a política como a gente gostaria que fosse, e depois a gente foi para criar o repositório. Então, eu avancei muitas etapas, e eu tenho a impressão de que eu vou ter que voltar em algumas para fazer algumas correções, como essa da estrutura, né? E outra coisa, um outro agravante, né, que eu não criei para o repositório. Eu não criei a coleção dos cursos técnicos, não criei nem comunidade nem coleção, porque eu sempre tive a impressão, para mim, que a gente conversando, que o repositório era para divulgar documentos científicos, né, documentos do nível superior. A gente não pensou no curso técnico. Então, a gente vai ter que criar essas coleções para os cursos técnicos, porque os institutos, eles são multi, né, como a colega Ana Paula falou, são multi. A gente tem curso técnico, a gente tem curso superior, a gente tem curso na modalidade EAD, curso na modalidade EJA, a gente tem ProEJA, né, no caso, a gente tem cursos integral, subsequente, então é licenciatura,
é tecnológico. Então, a gente só pensou na parte, nos cursos superiores, não pensamos nos cursos técnicos. Então, a gente está nesse nível, né? O repositório já existe, nós temos as coisas, estamos inserindo os documentos, mas a gente precisa melhorar mais ele. Muito bom, muito bom, né? Se você vê como é que a etapa do planejamento ela é importante, né? Porque ela evita que muitas coisas no futuro elas tenham que ser refeitas ou que tenham que ser corrigidas, né? E que dá um trabalho, né? E aí, às vezes, a decisão é até por manter a mesma estrutura, pela dificuldade que é você reestruturar, né, um repositório. Né? Mas obrigado aí pela sua experiência, Suzana, muito, muito legal, muito importante. Deixa eu ver aqui, o Ronald perguntou aqui para fazer a instalação do DSpace, e aí já colocaram que a gente teve um curso de DSpace aí ontem, né? E como eu não sei se você já estava aqui na sala, o Ronald, mas vai ter, a Giane, se puder confirmar para mim a data, Giane, vai ter um curso da instalação da versão 6.3 do DSpace, a instalação padrão, que vai ser feito pelo pessoal do IBICT. 15 de junho. 15 de junho? Isso. Então, A Celinha já colocou aí no chat os banners, só que ainda não tem o link da inscrição, então, por favor, não divulguem, tá bem? Deixa de divulgar o banner. Depois com o link. Exatamente, com o link da inscrição. Mas esse que você está falando vai ser ministrado pelo IBICT, pelo Leonardo Campelo, no dia 15 de julho, ao mesmo horário que está sendo esse agora. Às 15 horas. Obrigado, Giane. A Adélia aqui perguntou, eu estou ainda lá em cima no chat, gente. A Adélia perguntou, Tiago, por favor, fale um pouco sobre a questão da escolha do JSP ou XMLUI. Qual seria a melhor a utilizar? E, Adélia, isso é uma questão que não é tão simples de ser respondida, né? A gente aqui trabalha com as duas, a gente tem instituições, clientes nossos que trabalham com JSP, tem cliente que trabalha com XMLUI, e as escolhas foram, às vezes, das mais diversas, né? Hoje você tem o XMLUI, ele é basicamente uma linguagem Java, e é natural essa escolha, porque os recursos humanos da área de TI, que normalmente já estão na instituição, são recursos que já conhecem Java. Então, é mais fácil para eles manipularem a JSP-UI do que o XMLUI. O XMLUI trabalha com uma linguagem de programação visual, que ela é mais plástica, ela dá uma flexibilidade maior, ela implementa uma camada na frente, né, que é como se fosse um desacoplamento do que é a interface e o que é a parte, né, de back-end, a parte de negócio do próprio DSpace. Ela dá muitas outras possibilidades, mas ela é mais complicada de mexer. Então, assim, ela depende de algumas situações, né, e principalmente de qual é o recurso humano que você tem disponível para poder trabalhar com uma interface ou com outra, né? Qual é a capacidade que vocês têm de mexer ou de manipular cada uma dessas interfaces. Eu diria que é por aí essa questão da escolha. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Marcos Rubens. Aqui, em Mato Grosso do Sul, o Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, também estamos nesta fase. Já criamos a política, estamos no planejamento, mas a TI já instalou a aplicação, mas ainda não criamos nada, pois estamos com dificuldade de entender esses passos, tanto dos metadados quanto da estrutura das comunidades. Então, tem bastante gente aí nessa fase, né, de criação, definição dessas políticas, dessas informações, para poder fazer a implantação no repositório, né? Deixa eu ver aqui. Giane colocou do Célio. Estamos com o TI para instalando e estudando DSpace já para nos ajudar. Jamila colocou muito importantes relatos de experiências. Isso é o mais rico, né? É a gente ver o conceitual, né, e um pouco da prática para a gente poder se balizar, né? Fica mais fácil tangibilizar
esses conceitos ouvindo aí das pessoas, né? Nilzete, quer expor como é que você fez a sua estrutura? Fica à vontade, pode abrir o seu áudio aí. Olá, de novo eu. Então, não sei se a internet vai deixar, mas vamos lá. Bem, a nossa estrutura, né, nós temos 2 repositórios, 2 bases, né, o repositório institucional da UFRA e a Biblioteca Digital de Trabalhos Acadêmicos. Todos 2 se baseiam no Dispensa, né? No Rio UFRA, que eu atuo mais, um outro colega atua na BDTA, a BDTA ela já é direcionada mais para alunos da graduação, no caso os TCCs, né? E o Rio UFRA já são as teses e dissertações e também periódicos, artigos, livros, capítulos, né? Materiais de eventos, multimídia, objetos pedagógicos. E aí nós estruturamos da seguinte forma: nas comunidades do repositório, que é aquela página principal, nós decidimos colocar poucas ramificações, justamente para que o visual, né, da página não ficasse tão carregado quando a pessoa fosse fazer a consulta lá, né? E aí nós colocamos apenas nas comunidades principais a biblioteca digital de tese e dissertações, a editora, os periódicos, que são as revistas da UFRA, né? E os 2 campos, a UFRA Camp e a UFRA Sede, que é em Belém. E os campi tem em várias cidades, como Tomé Açu, Paraupebas, e aí nós estruturamos aí. E dentro, no caso das comunidades, nós fizemos algumas subcomunidades, no caso das teses e dissertações, são baseadas na estrutura acadêmica da UFRA, de pós-graduação, né? Todas as pós-graduações. Dentro da EDUFRA, especificamente, são alguns livros que ela publicou e alguns boletins da antiga FICAP ainda, porque nós viemos da Faculdade de Ciências Agrárias, né, do Pará, e da antiga Escola de Agronomia. Então, nós resgatamos essa coleção retrospectiva, digamos assim, para colocar, para ser interessante. Em relação aos periódicos, também nós colocamos dentro da umas subcomunidades já relacionado aos nomes das revistas. E, dentro delas, coleções, né, dos periódicos. E aí, nós, dentro da UFRA Camp, UFRA Sede, nós já colocamos, no caso dos campi, especificamente, né? E na UFRA Sede, que é a capital, onde fica, digamos assim, o central, nós já distribuímos a gestão administrativa e os institutos. Nessa parte já ficou um pouco ramificada, porque como cada instituto, né, tem um específico, aí já ficou um pouquinho ramificada, já um pouco mais. Nos campi, nós colocamos no RIUFRA, né, já são as coleções, diretamente onde a gente publica os livros, artigos. Essa estrutura também a gente verificou a estrutura da UFRA mesmo, de acordo com as comunidades, né, que nós temos aqui. E eu acho assim que visivelmente, quando você entra no RIUFRA, principalmente, não é muito ramificado, então fica mais fácil de você identificar essas comunidades. E, a partir daí, a pessoa vai navegando ou busca diretamente, né, por assunto, por título, entre outras informações. A princípio, se eu não me engano, a gente mudou também, teve uma dificuldade aqui, como uma colega relatou aí, né, quando nós colocamos uma primeira comunidade, aí verificamos que não dava certo. Aí mudamos, foi meio confuso e tal, naquele momento experimental, mas hoje em dia ela está bem estruturada e a gente não precisou modificar tantas coisas mais. Então, assim, está bem organizado nessa estrutura e a gente recebe até elogio de ela não ser tão ramificada visivelmente na primeira página.
Então é isso, espero ter contribuído aí com os colegas que quiserem visitar RUFRA e BDTA. Excelente, Nilzete. Obrigado aí pelo compartilhamento. Isso com certeza, sem dúvida, é muito importante, né, para as pessoas que estão aí trabalhando na implantação ou no seu próprio planejamento, né? O Fabrício perguntou aqui, Thiago, sabe quando tem alguma previsão para o lançamento final do DSpace 7? Essa pergunta vem beirando aí há muito tempo, né, o Fabrício? Começou no mês passado isso, foi feito um testathon, né, que o DSpace Beta já tinha sido lançado, então existe essa maratona de testes aqui, em tese, ela precede o lançamento da versão final. Tá? Então, tem uma versão beta, fazem essa maratona de testes, gera-se uma série de demandas, né, uma série de erros identificados aí que são corrigidos para depois o lançamento final da versão, né? Mas eles estão com algumas dificuldades, né, da equipe que hoje está trabalhando com o DSpace 7, de fazer e testar efetivamente o software para poder fazer o lançamento e para acabar com todos os tickets. Então, assim, eu arrisco te dizer que a gente só vai ter o DSpace 7, aí, a versão estável dele para ser lançada no segundo semestre. Então, a gente tem aí pelo menos mais um mês e meio, 2 meses até o lançamento. Ainda, infelizmente, não tem data definida, só previsão. Tá bom? Tá, eu já tenho aqui, o pessoal já colocou ali o site para poder compartilhar aí as informações e as experiências, né? Bom, então vamos lá, vamos seguindo. Depois da parte do software, né, a gente tem aí os papéis de gestão do repositório, né? Então, isso também é importante da gente definir, né? A gente pode falar aí, por exemplo, dos profissionais de informação, que são os bibliotecários e arquivistas, os profissionais de informática, que são os analistas e desenvolvedores, que também trabalham com a equipe, né, fazem parte da equipe do repositório, né, profissionais de apoio, que seriam técnicos de biblioteca, e profissionais administrativos, que podem ser aí a administração mesmo de cada uma das bibliotecas, né, e isso volta lá naquela questão de workflow, volta naquela questão de permissionamento, de autorização, qual é o papel de cada um, né, dentro do trabalho de verificação, né, e até mesmo de publicação, até mesmo de depósito, né? Em alguns lugares você sincroniza, não tem o depósito pelos alunos ou pelos usuários em geral, né? Os depósitos são consolidados pela biblioteca, então sempre que tiver algum depósito ele é feito somente pela biblioteca, então dependendo do modelo que cada um utilizar, esses papéis de gestão de repositório vão ter maior ou menor importância, né? E aí o último slide da área dessa etapa de planejamento, né, que é aqui uma definição ou uma sugestão, né, dos artefatos que seriam os entregáveis dessa etapa de planejamento. Então, a gente teria aí uma política institucional do repositório, um plano operativo para o repositório, as políticas de permissão e acesso de usuários, critérios de estatística e de controle, né, estabelecer procedimentos de curadoria digital, plano de backup, plano de preservação digital, plano de gestão de riscos, a política de acesso que deve ser utilizada com termo de sessão, licenciamento e um orçamento, né? Lúcia, você abriu o seu microfone, você quer falar alguma coisa? Ah, não, fechou de novo. Né? Então, esses seriam aqui algumas sugestões de artefatos que seriam definidos, né, ou descritos ou produzidos aí na etapa de planejamento. Deixa eu ver aqui, ó. Laudicena perguntou aqui, é real que o DSpace irá incorporar algumas ferramentas e configurações do DSpace CRIS? Sim, Laudicena, é verdade, sim. Ele vai trazer as entidades configuráveis, né, e algumas outras coisas que já estão implementadas no DSpace CRIS. Então, a contribuição da ForScience, que foi feita como plugin, né, hoje está como plugin, tem bastante coisa que vai ser incorporada com o DSpace 7. Mas também não vai ser de uso obrigatório, né? Você vai continuar podendo utilizar o DSpace como ele é utilizado hoje, ou fazer a utilização aí
desses novos componentes aí que são muito bacanas, né, muito importantes aí do DSpace CRIS. E vamos passar aqui para a implantação, né? Então, poxa, a gente fez um trabalho grande de planejamento, geramos aqueles artefatos todos, um monte de papel, um monte de documento, um monte de gente envolvida, e na hora de implantar, né, como está aí a piadinha aí, né, o meme, né, a gente planeja um carrão e na hora que a gente vai executar, a gente acaba executando ou por falta de recurso, ou por falta de tempo, enfim, por diversos outros fatores, a gente acaba, na hora de implantar, não utilizando ou utilizando muito pouco do que foi planejado, né? Então, é uma etapa que é também de grande importância, né? E que é preciso seguir todo o planejamento que foi feito. Né? Então, dentro da implantação, a gente trabalha com um artefato que é o plano de implantação, né? Ele vai trabalhar aí na plano de implantação de software de uma forma geral, ele pode ser utilizado para isso, que ele tem lá as etapas de como você vai implementar, quais são os recursos que você precisa, né? Então, esse tipo de plano, que é tipo um checklist, é importante dele ser utilizado para que a gente garanta que todas as etapas, tudo que foi definido nas etapas de planejamento, sejam seguidas, né? Sejam conduzidas aí no processo, no plano de implantação, no processo de implantação, né? E o que a gente já fez bastante hoje aqui, de verificar a experiência das instituições que já implementaram. Então, como é que a UFAM fez, como é que a UEA fez, como é que a UFRA fez, né? Então, é importante também que a gente construa esse benchmarking, né? Ou busque saber como cada uma delas implementou, até para poder saber, olha, fiz isso aqui que não deu certo, né? Então, a gente é um ponto de atenção, né? Um ponto de risco dentro do nosso processo de implantação. Né? E importante também, como a gente já falou aí anteriormente, é o projeto piloto, né? Que poderia ser entendido aí como uma versão de testes, né? Ou até mesmo já depois de ter feito os testes, a gente trabalhar com um projeto piloto para poder entender qual é a dificuldade das pessoas que não foram envolvidas diretamente no planejamento e no processo de implantação, né? Então, uma das coisas que, dentro do projeto piloto, que a gente recomenda fazer é encontrar os entusiastas e os formadores de opinião. Então, pessoas e departamentos, ou, enfim, entidades dentro da instituição que foram mapeadas lá na gestão de riscos, né, e de stakeholders, pegar essas pessoas que são as formadoras de opinião, são importantes e que são aficionadas, às vezes, né, ou por tecnologia ou por coisas novas. Essas são as melhores pessoas para a gente poder trabalhar, porque eles conseguem passar por cima de erros, eles querem fazer a coisa nova, eles querem fazer parte desse processo de experimentação, né? Então, são pessoas que vão ajudar a gente a melhorar isso aí antes que o repositório entre em produção, né? Então, encontrar os entusiastas e formadores de opinião é um passo importante, né? Selecionar os objetos que vão ser utilizados para preenchimento inicial, né, com os autores. Então, quanto maior a gama, ou com maior a amplitude, né, desses objetos, se você faz o diferenciamento por tipologia, né, ou por departamento, enfim, por área de conhecimento, se você faz essa diferenciação, é importante que quanto mais amplo, né, quanto mais coisas você tiver, né, relacionado com essa base de testes, né, melhor vai ser para você poder fazer a implementação e a virada do projeto piloto para a produção. Então, a alocação também de recursos computacionais. Às vezes, a gente faz uma previsão de recurso computacional que numa base de testes funciona, né? Mas quando você vira para a produção ou quando você começa a divulgar isso para mais acessos simultâneos, isso acaba não se mostrando tão efetivo, e a gente tem que fazer ajustes nesses recursos computacionais para que a gente não tenha problema de funcionamento. A alocação de recursos humanos para instalação técnica, treinamento para a equipe inicial, né? Então, isso é super importante para que as pessoas entendam como é que é a dinâmica, como é que funciona o fluxo, né, de trabalho dentro do repositório,
e principalmente para que essas pessoas sejam os disseminadores, né? Que não dá para treinar todo mundo ao mesmo tempo, né? E essas informações podem ser disseminadas aí por essa primeira equipe inicial que vai ser treinada e eles disseminam. As customizações e configurações iniciais, então é um exercício também que é feito, então a gente tem aí os metadados, a gente tem os formulários, a gente tem os campos que são indexados, né? A gente pode trabalhar aqui também com a parte de interoperabilidade. Então, nesse projeto piloto, é importante que a gente faça o teste em todas essas customizações e configurações iniciais que tinham sido planejadas e que foram implementadas nessa versão, né, piloto. E um povoamento inicial, né, que às vezes dá para a gente ver aí como é que determinados arquivos vão se comportar, como é que vai ser a visualização, como é que vai ser a recuperação, né, se você tiver alguma política de embargo, alguma política de restrição de acesso, né, então isso tudo também faz parte desse projeto piloto para poder verificar tudo que foi implementado. Tá? Vamos em frente. Marília, vai ficar gravado. A Célia já respondeu. E, por último, né, a operação, né, que depois que a gente fez o projeto piloto, depois que a gente já fez esses testes todos, já está tudo redondinho, tudo azeitado para poder entrar em operação, aí a gente vem para o povoamento de recursos, libera isso aí para todas as áreas, todos os departamentos, todos os usuários que estão interessados e que vão interagir com o repositório institucional. A gente vai continuar fazendo toda a validação da indexação, se todos os recursos estão sendo recuperados, né? Sempre que você pesquisa, você acha o que você quer, né? Se os campos indexados estão legais. Parte de interoperabilidade também, se houver. Né? A inscrição de registros em base de diretórios nacionais e internacionais. Então, se você fez a previsão de que ele tem que estar visível no Google Acadêmico, é agora que a gente vai conseguir testar, né? Como é que ele está fazendo integração com a BDTD, como é que ele está fazendo integração com o meta-buscador da rede, né? Então, essas coisas todas a gente já consegue ver na operação, se eles estão sendo alimentados, se eles estão sendo incrementados, se tudo isso está funcionando bem. Né, verificação e avaliação das estatísticas, se está tudo sendo registrado direitinho, que os relatórios de estatísticas sejam coerentes com a utilização da ferramenta. Né, e continua aí com a divulgação de recursos interna e externamente, né, fazendo propaganda, fazendo toda a parte de marketing para aumentar a visibilidade, para fazer jus a tudo aquilo que foi implementado e dar a visibilidade da produção técnica da instituição. Né? E também a garantir aí o backup e a execução de rotinas de manutenção. Isso aí está um pouco mais voltado para a área de TI, né? Mas que é tão importante quanto a operação técnica do sistema. Tá? Então, é isso que eu tinha para falar das três etapas, né, que compõem aí o processo de implantação dos repositórios. Né? Agradeço aí a permanência, né, de todos até agora. Né? A gente está aí com 1h30 já de gravação. Né? E, enfim, abro aí para perguntas, quem quiser também comentar, ou dúvida, pergunta, ou quiser comentar, mostrar também, compartilhar a sua experiência. Estamos aí. Né? E aqui algumas referências que eu utilizei para poder montar essa apresentação. Tá? Vou colocar isso tudo disponível, todos esses documentos aqui, eu tenho todos eles em PDF também, junto com a apresentação, né? E não sei se junto com a gravação a gente não vai conseguir colocar, mas vamos arrumar um espaço para colocar esse material aí também de consulta, a apresentação, né? E a gravação vai ficar lá no canal do YouTube. Camila, a gente vai emitir um certificado, tá? Para quem participou aí desse evento, tá bom? Você vai receber por e-mail ou vai estar disponível lá no canal do Simpla para você poder imprimir o seu certificado. Bom, então, muito obrigado, né? Espero que estejam todos bem aí, que vocês estejam passando por essa situação aí de pandemia, né, com saúde e tranquilidade, tá?
E, bom, se ninguém mais quiser falar, a gente tem uma prática, ou tenta implementar uma prática de tirar uma foto, né, de todo mundo que está participando. E aí, ó, tem gente até arrumando o cabelo já, não vou nem falar quem é. Se vocês puderem ligar a câmera de vocês, a gente faz os prints aqui das telas e a gente depois disponibiliza isso aí para todo mundo também, ó. Todo mundo se arrumando para ficar bonito, ó. Eu vou avisar a hora que eu for tirar foto para todo mundo dar um sorriso. Tô rindo. Fica bonito. Tirei até a máscara. Já tá no carro. Bom, vamos lá. Tô indo para casa. Deixa eu ver aqui. Jane, essa sala da Célia atrás são todos os lugares que ela já viajou pelo mundo e trouxe. Isso tem muita história. Isso é muito legal. Tem. Eu sou doida para ir aí e roubar. Claro, né? Ela já sabe que sou eu que... Melhor parar a gravação, Thiago, porque essas atividades aqui não deveriam estar sendo gravadas, hein? Não, né? A gente corta no final. Eu já parei a minha. A gente corta. Bom, então vamos lá. Vou tirar a foto da primeira tela aqui. Deixa eu ver aqui a segunda. São 4 telas, então... Só um instantinho, pessoal. A gente tem que ficar rindo, né? Você não sabe qual é a Nós já tela estamos que vai. rindo. Pronto. Já foi todo mundo. Gente, muito obrigado. Não sei se alguém quer comentar aí mais alguma coisa. Também deixo aí a palavra para a Célia. Eu quero comentar. Célia e para a Giane. Eu quero Bom, comentar. pode falar então. Pode falar, Luciana. Parabenizar a organização, lhe parabenizar também pelas colocações e as meninas que trouxeram as experiências dela, né, compartilharam com a gente, muito bom.